iniciando mais uma live desta tarde aqui diretamente da Molton. E hoje vamos bater um papo com um amigo muito querido, um cara fora de série, chamado Rodolfo Marques. Fomos amigos de faculdade e a gente fez o convite ao Rodolfo para hoje a gente bater um papo sobre esse cenário político, as eleições municipais que estão chegando, e falar um pouco sobre política cultural também, que bom que está sendo agora discutido, já foi aprovado ontem pela Câmara e agora só vai para o Senado para auxiliar aí essa população que transita pela cultura, tanto os artistas quanto os bastidores. Olá, Rodolfo Marques. E aí, meu caro, boa tarde, Zé. Fala, Zé. Seja bem-vindo. Quanta honra poder bater esse papo com você, meu querido. A honra é minha, Zé. Eu tenho acompanhado muito aí o seu trabalho, aliás, desde sempre, né? Mais recentemente, nesse período da quarentena, tenho acompanhado aí as suas lives, temas sempre muito relevantes sendo colocados em debate, e uma honra, né, poder participar aqui com você, poder trocar essa ideia e fazer parte aí também desse projeto que você está tocando. Também eu tenho feito algumas lives, então vai ser um momento de troca. Acho que isso é fundamental. Pois é, Rodolfo. A gente agradece imensamente por você poder destinar esse tempo aí para a gente, porque eu sei também como é a sua agenda aí concorrida de convites e compromissos aí também. Mas a gente já estava um tempo querendo bater esse papo aí, né, tentando conciliar a agenda. Mas que bom, a gente agradece imensamente. E como você colocou, a nossa intenção, Rodolfo, foi assim, essa tendência de tecnologia, de rede social, de bate-papo virtual, já vinha se estreitando, né, já vinha se empoderando nesse universo corporativo, e a gente já vinha se adaptando a isso. Com essa pandemia, a coisa se precipitou de uma tal forma que acho que todo mundo teve que correr atrás muito rapidamente para se adaptar. E quando a gente viu que esse isolamento social era uma coisa inevitável, a gente pensou em procurar agregar valores de alguma forma. Um trabalho meio solidário, um trabalho social, de ajudar as pessoas de alguma forma. E nada mais justo do que buscar parceiros, buscar amigos, que, como você, que possam contribuir dentro do seu conhecimento, dentro da sua profissão, contribuir com bate-papo entre nós aqui, e acaba isso sendo socializado com as pessoas, e a gente tem essa troca que é sempre super proveitosa, né, Rodolfo? Sem dúvida. A gente, né, como você falou lá no início, nós fomos colegas, né, amigos no curso de Gestão e Produção de Eventos Culturais, já faz tempo. Mano. Entre 2000 sempre tem um cara, né, Rodolfo? Sempre tem um cara, né? E aí, vez por outra, o cara sou eu, vez por outra, o cara é você, vez por outra, os caras podem ser os nossos amigos Emílio, Vitor, Davi, e tantos outros amigos queridos, né? E Sim. Foi ali entre 2001 e 2003, né? Então já faz aí 15, 17 anos que nós tivemos essa experiência, e nós tivemos a oportunidade de cada um na sua área otimizar, né? Você teve uma trajetória muito bacana ali na gerência cultural da Estação das Docas, também a passagem pelo SESC, né? Também como empreendedor e produtor cultural, quantos shows, quantos eventos você esteve, foi importante. Mais recentemente com o projeto do Barzinho também, com a adaptação à questão da quarentena, que até ouvi hoje na televisão isso de um jornalista. Tem duas situações. Tem a pandemia, que é uma coisa muito mais grave, com muito mais especificidade, e nós temos a quarentena, que é um processo que nós estamos fazendo para enfrentar de uma maneira melhor a pandemia, né? E aí, eu tenho acompanhado, né, as várias ações que você vem fazendo, não só através das lives de bate-papo, mas as lives culturais, shows que você pôde proporcionar. Então, eu achei importante, Zé Maria, a gente pensar muito na questão da criatividade, né? A gente aprendeu na faculdade, claro, aprendeu também na vida real como é importante a gente ter criatividade para podermos lidar com as crises, né? Aí tem até aquela situação, né? Quando você vê a palavra crise, aí você retira o S e transforma em CRI, né? Que é exatamente esse processo de criatividade, esse processo de gerar diferenciais, né? Até porque também nós fizemos uma formação
para sermos gestores e produtores culturais, né? Mas, em geral, nós atuamos mais como produtores, porque gestor não é todo mundo que tem um perfil de gestor, né, Zé? Só tinha uma, por sinal, né, Rodolfo? Exatamente. Mas isso é uma piada interna, deixa pra lá. Ninguém vai entender muito, mas tudo bem. Vai ser eterna essa referência para nós. Verdade. Mas, Rodolfo, você está falando nessa questão da criatividade, só para aproveitar, deixa, e ainda falando um pouco de faculdade de conhecimento científico e técnico, também a gente que trabalha com consultoria e trabalha com desenvolvimento de conhecimento e treinamento, a gente também pensa na questão do planejamento, né? Do planejamento estratégico, do autoconhecimento, quer seja isso voltado para o lado empresarial, quer seja voltado para o seu lado pessoal. E quando você fala em criatividade, crise e criatividade, a gente lembra de ameaça e oportunidade. Quer dizer, a gente está no meio de uma ameaça pandêmica, uma ameaça de vírus, e como você está colocando, em quarentena, em isolamento social, mas e aí, nós vamos fazer o quê? Nós vamos esperar que isso acabe para a gente sair do nosso ninho e voar novamente? Nós vamos esperar que isso acabe para quebrar a casca do ovo e ver, que mundo novo eu estou participando? Ou eu vou estar reagindo dentro do meu, do meu universo e criando alguma coisa? Então, é a bendita criatividade. Então, ameaça versus oportunidade, né? Que a gente precisa sempre trabalhar com isso. Falando nisso, só já em primeira mão, a gente lançou hoje de manhã uma campanha de auxílio profissional. Você já deve ter visto nas redes sociais. Né, que pela foi Molto pela Molto, exatamente. A gente é uma empresa de recursos humanos, que nesse momento também a gente ficou bem crítico, né, em relação a todo esse relacionamento com clientes, e aí a gente teve também que reinventar muita coisa. Então, ontem a gente já concluiu todo o processo da campanha, a gente já vinha alimentando isso com os consultores da empresa, e a gente lançou hoje de manhã essa campanha, que é uma forma de dar esse suporte técnico, profissional para as pessoas, né? É esse quebrar da casca do ovo mesmo, é buscar esse lado criativo, como você bem colocou, Rodolfo. Até porque a gente não sabe, né, como você falou, a gente não sabe quando, né, a pandemia pelo menos vai ser controlada, né? Quando ela vai embora, a gente sabe que vai ser depois. Mas quando ela vai ser controlada, a gente também não sabe como será exatamente esse cenário do pós-pandemia. O que a gente sabe, por enquanto, é que os desafios vão ser maiores, que o caminho digital é irreversível, né? Então, nós precisamos dominar, ou precisamos saber lidar com essas tecnologias digitais, saber usar o Instagram, o YouTube, o próprio Facebook ganhou um novo gás, o próprio WhatsApp também com uma ferramenta importante de comunicação, né? Essas outras plataformas, o Hangout, o Meet, o Zoom, né? O próprio Skype também, que é uma ferramenta mais antiga. Então, a gente está passando por um processo de adaptação, né? Aquela sensação daquele registro, né? A gente deixou um trabalho em cima da nossa mesa e no outro dia a gente não podia mais sair de casa. A gente não deveria, se a gente quisesse preservar exatamente a nossa saúde, a nossa integridade, né? Ou mesmo a saúde das pessoas que nós amamos. Então, a gente ficou no cenário das nossas casas, exatamente tentando tocar de alguma maneira. Seja na educação superior, que é a área em que eu atuo há bastante tempo, no serviço público também. Você também já trabalhou na iniciativa privada por muito tempo e é empreendedor também há bastante tempo. Então, nós nos vimos, primeiro, dentro desse cenário, poxa, temos uma ameaça incontrolável, né? Uma ameaça no campo sanitário mundial, que a gente não tem como controlar, a gente tem que lidar com isso. Aí surge o contexto da quarentena e a gente começa a pensar em alternativas. Por exemplo, da Maria, eu nunca tinha feito, até começar agora a quarentena, eu nunca tinha feito uma live. Eu sempre consegui muitas, assim, de 2018 para cá, muitas entrevistas para rádio, para televisão, para jornal impresso. Hoje, nesse período da pandemia, eu continuo concedendo entrevistas, mas eu nunca tinha feito uma live, né? Assim, que bater um papo no Instagram, né? Eu sequer sabia como era o mecanismo. O Zoom eu não conhecia, outras plataformas também eu sabia muito pouco, né? Para dar aula online eu tive que aprender também outras ferramentas e é da mesma forma. Por exemplo, você é um empreendedor cultural e também tem essa questão de soluções em RH, né? Soluções em gestão de pessoas, em que o grande foco é exatamente o relacionamento e o desenvolvimento humano. Então, tem muito a ver com o presencial, com o toque, né, com o olhar.
E eu tive a oportunidade, né, de conhecer também o barzinho, né? Eu estive em uma ocasião lá acompanhando. Então, é um negócio é um espaço muito intimista, muito gostoso. A gente tá junto ali conversando, dialogando. Só que essa é uma realidade que nesse momento a gente não pode fazer. Então, como atender o nosso público? Como, de certa forma, monetizar isso? Porque nós precisamos, claro, ter alternativas para podermos nos manter, né? Oferecer produtos de qualidade, mas em outras plataformas. Então, acho muito legal. Eu vi a campanha, vou divulgar na minha rede, né, a campanha solidária da Molton, né, porque essa questão do desenvolvimento humano, Zé, talvez seja o grande desafio dessa pandemia que a gente está vivendo, dessa quarentena que a gente está vivendo, né? É um grande teste para a nossa própria humanidade. Rodolfo, eu diria que, na verdade, esse processo pandêmico aí, ele precipitou o que já era necessário. Na verdade, ontem nós estávamos numa live com o Evandro Andrade, lá da DataPrev de Fortaleza, e a gente estava falando sobre essa questão de vírus. Vírus, na verdade, no mundo virtual, ele é uma constante. O vírus faz parte desse cuidado com a segurança da informação o tempo todo, desde que se começou a ter essa popularização do acesso à tecnologia, ao uso de meios de comunicação. Então, esse cuidado no tato, esse cuidado de acesso, esse cuidado com a informação, esse cuidado do que você baixa, do que você lê, né, do que lhe oferecem, pode ser o gratuito, mas nem sempre o barato, às vezes o barato sai bem caro, né, às vezes você precisa pensar em investir em alguma coisa que seja mais profissional. Então, se a gente for fazer um paralelo hoje com o nosso mundo real, esse cuidado ele já vinha se aproximando gradativamente, analogicamente com a tecnologia, né? Porque a gente já tinha essa referência. A tecnologia já vinha ocupando esse espaço nas relações humanas, né? Nas relações de consumo. Né? O e-commerce já era uma coisa bem real antes da pandemia, já era uma coisa muito utilizada. Né? Mas você percebia que antes desse processo, o índice de problemas, o índice de furto de informação, o índice de roubo de cartão, né, o índice de sites não seguros era muito grande. Né? Então, todo esse processo de isolamento, ele criou no meu ponto de vista, ele criou uma agregação de valores bem maior. Agora, como você lembrou muito bem do barzinho, essa coisa do tato mais humano, essa coisa da reunião, essa coisa, né, do relacionamento entre as pessoas, assistir um show, tomar um chopinho, tomar um suco ali junto numa mesa, isso para nós, inclusive nortistas, né, para nós latinos, é muito mais necessário, é muito mais sangue, né, Rodolfo? Então isso talvez tenha sido abalado muito, talvez não, com certeza nos abalou muito, mas a pergunta que fica depois que nós voltarmos para as ruas, como é que vai ser essa questão do medo que vai ficar? Porque vai ficar essa sementinha aí plantada na mão de todos nós, né? O álcool gel daqui a pouco ele vai estar junto lá, comprou algo, tem álcool gel. Pegou numa maçaneta, álcool gel, quer dizer, vai ter uma piraçãozinha que ela é saudável, na verdade, do ponto de vista sanitário, né, Rodolfo? De fato, e fala-se muito do novo normal, né? Uma expressão que foi criada lá em 2010, né? A expressão novo normal foi criada em 2010 no contexto da crise, né? A quebra de alguns bancos norte-americanos, em especial o Lehman Brothers, né? Em 2009, 2008, 2009, e aí foi criado esse termo do novo normal. Então, são realidades com as quais a gente vai ter que lidar. A máscara, né? Que já é uma situação concreta. O álcool gel, você já observava aí, que vai se tornar ainda mais frequente, né? E essa questão mesmo da aglomeração, eu penso que as pessoas só vão ter segurança de voltar a aglomerar assim, de uma maneira voluntária, porque assim, infelizmente, Zé, a gente observa aglomerações acontecendo, né? Você teve o encerramento do lockdown no último domingo, no dia 24, né? Mas a gente observa que voltam a ter algumas aglomerações em frente de bancos, em feiras livres, né? Mas aglomeração voluntária, você estava no contexto de um show musical, de um bar, né, de um restaurante, de uma partida de futebol, que nós gostamos bastante, inclusive, né, de um cinema, que é um ambiente menor,
mas geralmente você tem também o contexto da aglomeração. Então, esses negócios todos, eles vão, de fato, passar por uma reinvenção. Já estão passando por um processo de reinvenção. E esse engajamento, né, interessante, Zé, tanto o projeto das discussões culturais que você vem promovendo, né, que a gente já vai entrar nesse tema, né, a questão das lives e essa própria questão que a Molton está desenvolvendo em relação ao desenvolvimento humano, são fundamentais para que, quando passar isso tudo, que a gente não sabe quando e como vai ser, mas quando passar isso tudo, quando as pessoas estiverem mais seguras de andar, de tocar na mão, né, de a gente já ter um tratamento farmacológico ou ter uma vacina, né, que tudo isso tenha servido como uma grande lição para a gente ter mais cuidado com as coisas. Como você falou, no mundo cibernético, no mundo da internet, a gente acompanha muito a questão da proteção dos dados, né, e também da questão dos vírus, né? Então, a gente recebe, às vezes, não, faça um teste uma semana aqui com antivírus e tal, e você usa, aí depois, no 8º dia, eles já querem vender o pacote para você. Exatamente. É o que está acontecendo hoje na internet, com os próprios conteúdos, né? E nós já temos aqui um internauta que está perguntando sobre... Em que aí a gente estava preparando o terreno para já entrar na questão da política, né? Que a gente vai, sim. A gente agora vai debater mais a questão da política e depois a questão da política cultural, né? Só queria, antes da gente entrar nesse campo aí, Rodolfo, registrar aí alguns amigos que estão presentes na nossa live aí, o pessoal da Banda nos Dourados, Paulo Guedes, Dal Dias, Luiz Lau, parceirão nosso aí, Caio Bentes, Wesley Machado, Zezé Cacheado, Rodolfo, está presente aí com a gente. A nossa patroa aqui, Fabiana Lassance, psicóloga da Molton, consultora também aqui, está com a gente na sala. E o nosso músico queridíssimo, Álvaro Drago, está com a gente aí assistindo, acabou de entrar, está acenando aí, Rodolfo. Agora, vamos tentar aqui enveredar pelo motivo pelo qual nós estamos aqui, além de todos esses que a gente está conversando, porque tem muito assunto para um monte de live aí, para a gente bater um papo, essa 1 horinha aí é muito pouca, mas enfim... como você é um cara que é especialista, é mestre, é doutor nessa questão política, isso hoje também, eu não diria que é um vírus, né? Mas tem uma pandemia aí que está sujando muito esse nosso cenário político aí, né, Rodolfo? Isso acaba botando em xeque a credibilidade, eu acho que acaba ofuscando, de fato, o papel político do processo, não o político pessoa. Então, eu acho que eu queria que você desse primeiro aí traçasse para a gente esse cenário, porque deixa a gente até muito triste. E eu tenho até escutado alguns depoimentos de amigos quando a gente diz, puxa, eu acho que é importante a nossa participação, você precisa ser instrumento de mudança, né, que faz com que a gente tenha essa força, ou tenha essa coragem de fazer parte de um processo de mudança, porque a gente está falando em política, né? A gente está falando em Estado, a gente está falando em lei, a gente está falando em esferas de poder. Só que nós estamos, infelizmente, num ano de eleições. Um ano de eleições municipais, que é um instrumento muito próximo da comunidade, né? Porque ele fica nessa primeira esfera, na primeira base aqui da pirâmide. Então, é uma coisa que se relaciona muito à vida, ao cotidiano, né? Aos problemas sociais, aos problemas de segurança, aos problemas de educação, que envolve diretamente a nossa vida nas nossas cidades, nas nossas comunidades, nos nossos bairros. Então, eu queria que você traçasse um pouco, na tua visão, como é que esse cenário hoje, como é que está essa base para a gente encarar esse ano de uma eleição municipal, Rodolfo? De fato. Só registrando que a Alana Base e a Tabita Veloso também se juntaram a nós na live e vão prestigiando aqui Sejam bem-vindas. E esse nosso bate-papo. De fato, Zé Maria, a gente tem aqui no Brasil, né, um cenário que nós temos pleitos eleitorais a cada 2 anos, né? Sempre nos anos pares. E esse ano nós temos eleições municipais, temos um calendário eleitoral, um dado cronológico importante. Na última segunda-feira houve a posse do novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Roberto Barroso. Sempre lembrando, né, o TSE ele é uma corte temporária, ele funciona tanto o TSE quanto os tribunais regionais eleitorais. Assim, ela é temporária no sentido da composição da corte, mas são órgãos permanentes. Claro, tem... Não poderia ter um ministro melhor nesse período, hein, Rodolfo? O Luiz Roberto Barroso, um ministro extremamente qualificado, né? Ele é um grande constitucionalista, um grande conhecedor, né, também da justiça eleitoral, e de fato
ele vai impor um processo mais democrático, né, e mais ágil também na questão das informações. E ele ontem chegou a comentar, ele falou em entrevista, né, tomou posse na segunda, falou em entrevista na terça-feira, dia 26, nos seguintes termos: se as autoridades da saúde recomendarem, nós vamos ter um possível adiamento das eleições, né? E não quis precisar data, mas se fala até mesmo, Zé Maria, no contexto dos bastidores do Congresso Nacional, se fala em possível adiamento para o mês de dezembro. Lembrando que o primeiro turno das eleições, eles sempre acontecem no primeiro domingo de outubro. Para nós paraenses, né, quando tem ano de eleição, nós temos outubro marcado. O primeiro domingo é eleição, o segundo domingo segundo é o Círio. O Círio de Nazaré, que também é uma outra discussão, uma outra questão que renderia ou renderá uma live inteira para a gente discutir. É verdade. É um contexto, né? Vai haver uma reunião lá no dia 15 de junho para tratar esses assuntos. E aí o que acontece? Então, existe essa questão do calendário eleitoral, que prevê as convenções partidárias, né? Os pré-candidatos já têm que estar filiados, tanto a prefeito quanto ao vereador. Você falou um ponto importante. O vereador, ele é o político que está mais próximo da comunidade, mais próximo da população. E agora, em tempos de pandemia, mais do que nunca, a presença dele tem que acontecer, mas pelos canais digitais, pelos canais virtuais. E o prefeito, né? Nós temos um histórico aqui em Belém também, desde que foi permitido o Instituto da Reeleição. A reeleição ela foi aprovada no Congresso Nacional em 97. Serviu para a eleição seguinte, né, quando o Fernando Henrique Cardoso se reelegeu em 98, né? E nós tivemos 3 prefeitos. Um deles acabou de entrar, inclusive, aqui, né? Desde que houve a eleição, um deles acabou Nosso aniversariante aqui ontem, por sinal, né? Exatamente. O Edmilson Rodrigues faz aniversário junto com o meu irmão, hoje deputado federal, né? Ele faz junto com o meu irmão no dia 26 de maio. Também, Zé Maria. Seja bem-vindo, deputado, a esse debate. Para a gente não perder a oportunidade, 26 de maio também marca... Ontem foram 29 anos do primeiro título nacional do maior clube de futebol do norte do Brasil, que é o Paysandu Esporte Clube, né? Então não Perfeito. Vamos também. Registro perfeitíssimo. Mas aí, desde a reeleição, desde que foi instituída a reeleição em 97, nós tivemos apenas 3 prefeitos. O Edmilson Rodrigues, que está conosco, ele se elegeu em 96, cumpriu o primeiro mandato entre 97 e 2000, se reelegeu para 2001 a 2004. Depois tivemos 2 mandatos consecutivos do Suamar Costa, né? 2005 a 2008, 2009 a 2012. E agora o segundo mandato, né? Cumprindo o 8º ano do Reinaldo Coutinho. Então, nós temos essa característica, né? Que nós temos esse processo dos prefeitos que se reelegeram, mas nós vamos reeleger um prefeito novo, né? Nós vamos reeleger um novo prefeito aí esse ano, né? Exatamente para cumprir o mandato entre 2021 e 2024. Mas a gente tem um cenário de incerteza, né, em relação a quando esse processo vai acontecer. Por quê? Eleições são processos também que pressupõem aglomeração. Nas sessões eleitorais, na própria campanha eleitoral, nas caminhadas, né? Nós tivemos várias mini-reformas eleitorais. Ali em 2005 para 2006, houve a questão de restrições aos showmícios, à distribuição de determinados materiais promocionais. Para essa eleição agora estão proibidas as coligações para cargos proporcionais, apenas para cargos majoritários, no caso para prefeito. Então, nós temos uma série de mudanças, né? E temos um crescimento cada vez maior das campanhas digitais, das campanhas virtuais. Nós tivemos uma mudança de padrão em relação a isso. Então, eu penso que também no campo eleitoral, Zé Maria, nós vamos ter um cenário extremamente desafiador. E penso que quem consegue manter uma ligação maior com as suas bases, mesmo que agora no campo virtual, vai ter uma vantagem. Porque as pessoas estão com medo de se aglomerar, as pessoas estão com medo de ter contato social e até que ter uma solução mais plausível, esse cenário deve permanecer por um tempo. Então, a gente vê um ano extremamente desafiador também para quem trabalha com política, né? Para quem efetivamente vai buscar algum tipo de prosseguimento, algum tipo de processo agora dentro da campanha eleitoral. E como você falou, nós estamos vivendo um momento de excepcionalidade, e a gente acompanha, né? Uma crise política, uma instabilidade política em nível federal, né? Até deixando de lado a questão principal, que é o combate à Covid-19,
né? E nós temos também agora, né, uma questão mais também das Forças Armadas, uma questão também das ações da Polícia Federal. Então, o processo realmente está extremamente complicado. Tivemos uma ação ontem no Rio de Janeiro, né, de investigação contra o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. Nessa quarta-feira, uma ação também em combate às fake news. Então, o cenário está muito tenso do ponto de vista político e nós temos toda essa incerteza também em relação ao calendário eleitoral. E Rodolfo, você colocou muito bem nessa questão atípica nesse ano, o atípico, e nesse novo formato de eleições. No último pleito, já se começou a desenhar um novo cenário de campanha política, um novo formato, porque a internet ela já teve uma participação muito forte, né, não só no trabalho de campanha, pré-eleição, mas também no pós, porque hoje em dia, com os canais de comunicação, você também tem acesso às sessões plenárias, aos projetos, às votações, enfim. Então, independente desse processo pandêmico, esse ano talvez seja o ano que vai marcar a plena participação de uma campanha, não diria 100% virtual, mas uma campanha que tenha uma certa transparência do ponto de vista da visibilidade e do discurso e dos projetos de cada candidato em função das redes sociais serem hoje o grande canal de comunicação, quer seja político, da educação, empresarial, enfim, né, de todos os segmentos que compõem a sociedade. Então, existem as normas do TSE, até outro dia a gente discutia com alguém também que era presidente de um partido, o TSE ainda tem normas bem conservadoras que a gente depois vai discutir um pouco sobre essa questão de reforma política, que define início de campanha, né? A partir de 15 de agosto, se eu não me engano, né? Não sei se vai ser adiado, com certeza, né? Você efetivamente começa a fazer a campanha. Só que a gente, se for pesquisar isso, e você pode até contribuir, o que seria hoje a campanha efetiva? Né? Porque parece que até então, campanha era televisão, rádio, distribuição de panfletos físicos. Mas a gente sabe que com tecnologia isso tudo vai mudar. E eu não sei se o TSE já tem essa preocupação também desse cuidado mais com a esfera virtual, nessa questão de início, o que seria um início de campanha. De fato, Zé, nós temos dois aspectos importantes para pensar do ponto de vista da tecnologia, da informação e da comunicação, as chamadas TICs, né? Então, em 2014, nós tivemos a promulgação, na época a presidente era Dilma Rousseff, a respeito do Marco Civil da internet, né? Então, foi aprovado no Congresso Nacional e foi promulgado pela Presidência da República. Dois pontos que são fundamentais na questão do Marco Civil. Uma é a questão referente não só à preservação de dados, mas à privacidade em si, e o outro a neutralidade da rede, o fato de ser conseguido espaço igual. Só que no âmbito eleitoral ainda é um terreno que tem muita desregulamentação, né? Então, por exemplo, quais são os combates que hoje você tem mais efetivos na internet? Contra fake news. Exatamente. A gente sabe que as fake news elas vão, né, e são puníveis e punidas. Todavia, até haver a punição, até aquele material ser retirado do ar, ele já causou um estrago. Até criar uma vacina para esse vírus aí já causou um estrago. Exatamente, já causou uma desinformação, né? E existe uma outra questão, acho que esse vai ser o terceiro ou quarto pleito, está proibido o financiamento privado das campanhas, né? Então, o financiamento ele tem que vir do fundo partidário e, claro, pode haver doações de pessoas físicas, mas empresas não podem patrocinar nenhuma ação específica, né? Então, esse é um outro ponto também para tentar dar um certo grau de equilíbrio, para que você não tenha uma campanha muito milionária e uma campanha mais pobrezinha. Agora, claro, a gente sabe que, falando, né, o português, claro, a gente sabe que isso acontece, né? Infelizmente, isso ainda acontece. E agora, Zé Maria, em 2020 vai ser promulgada a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então, nós termos a nossa privacidade registrada e guardada na internet, né?
tudo aquilo que a gente evolui em relação a isso. Temos a questão da urna eletrônica, que é um ponto extremamente importante, né? Inclusive, o modelo adotado no Brasil, ele é copiado por vários países, porque foi um modelo que deu certo, que restringiu muito a questão da possibilidade de fraude. Mas sobre as campanhas, Zé, assim, tanto o Tribunal Superior Eleitoral quanto o Ministério Público Eleitoral, que é um braço do Ministério Público Federal para aquele processo especificamente, eles, em geral, eles precisam ser provocados. Então, denúncia de campanha extemporânea, né? Então, às vezes a gente vê outdoors na cidade, hoje em dia menos, né? Porque a circulação social está mais restrita. A gente vê outdoors da cidade fazendo uma propaganda possivelmente extemporânea, né? Temos um especialista aqui, nosso amigo também, professor Marcelo Mendes, que está conosco, e também a gente pode marcar um papo também para a gente discutir em relação a esse assunto, né? A questão do marketing político propriamente dito. É um grande especialista. E temos cada vez mais também a questão do uso das listas de transmissão pela internet, né? As colheitas de likes. Temos os bots, né? Que são absolutamente questionáveis, né? Os perfis que não são autenticados, os perfis que são robôs, né? Mas que às vezes acabam gerando volume na internet. Aí você tem um arcabouço de Twitter, Facebook, Instagram e uma série de possibilidades pelas quais você pode fazer campanha gratuita, né? Você não precisa pagar, né, para imprimir materiais. Você gera, claro, vai ser necessário gerar o material. Você também pode gerar vídeos, né? E aí você vai colocar esse vídeo disponível em uma plataforma. E na campanha tradicional, como você citou, na campanha hoje em dia ela é mais curta. Ela começa na segunda quinzena de agosto e vai até o iniciozinho de outubro. São 45 dias, né, que você tem de campanha em rádio e TV. E aí, que é nada praticamente, hein, Rodolfo? Ainda mais para cargos extremamente apertados como cargo de vereador, né? E aí, às vezes, você está ali no meio que você tem 8 segundos, 10 segundos para dar o seu recado. E é dividido, né? Você tem aquele horário específico e você tem as inserções. Então, o caminho digital... É um circo dos horrores isso, que já deveria ter acabado há muito tempo. Né? Pois é, que é uma outra situação da nossa legislação, né? Na verdade, assim, a propaganda ela é gratuita, né? Os partidos de coligações não pagam pela inserção, mas existem isenções fiscais para que elas recebam aquele conteúdo. E ainda existe o valor do fundo partidário. Então, você tem um cenário ainda, uma legislação bastante restrita em relação a isso, né? Que, de certa forma, beneficia o funcionamento dos próprios partidos políticos, mas, por outro lado, volta a história da criatividade, né? Os candidatos, os pré-candidatos, as coligações, os partidos precisam buscar alternativas para se fazerem presentes, sempre de uma maneira assertiva, para não gerar também no eleitor, no consumidor, no cidadão, né? Que eu sempre falo isso, né? O consumidor, no momento eleitoral, ele é eleitor, né? Então, a maneira pela qual ele vai manifestar o seu apoio é através do voto, né? É importante haver uma presença assertiva nas redes e não apenas naquele período eleitoral muito específico. E, Rodolfo, o Marcelo está contribuindo aqui de uma forma muito coerente, dizendo que o processo eleitoral vai ser bem diferenciado, as redes sociais vão exercer forte influência, né? Contudo, muitos não saberão utilizá-las. Eu queria pegar essa última observação do professor para fazer um comentário, que hoje a gente tem uma realidade, Rodolfo, na internet, nas redes sociais, de uma geração altamente antenada, de uma geração de formadores de opinião, de uma geração que, através de conteúdo nem tão elaborados, mas bem criativos, acabam dominando um universo de seguidores muito grande. Né? São pessoas que geram conteúdo, o YouTube está aí, né? É um grande universo livre, que com números astronômicos de seguidores. Às vezes isso também não retrata tanto a realidade, mas ela é expressiva, né? Do ponto de vista de que esses conteúdos são gerados, esses conteúdos são acompanhados, esses conteúdos são sempre alimentados, e eles acabam atingindo esse público, que é um público de eleitor também. Então, eu te coloquei essa questão aí de aonde se começa a campanha, porque a gente percebe que essa campanha já começou há muito tempo. Essa campanha, na verdade, ela nunca acaba. Esse período em que o TSE diz que começou a campanha eleitoral,
É porque se respira aquela coisa das eleições, né, de candidato correndo atrás. Porque, na verdade, se o candidato não era conhecido, ou se o candidato não tinha feito alguma coisa até aquele período, ele não vai fazer mesmo. Né? Simplesmente as pessoas talvez vão saber que ele é candidato. Mas aí, voltando à questão da criatividade, financiamento de campanha também tem muito dessa questão do valor. Né? Nem sempre o valor hoje é o financeiro, porque a moeda na internet ela é virtual. É uma outra forma de valor. Né? Então, o valor hoje é muito do crédito, é muito da transparência, é muito da visibilidade, é muito do que se fala, ou é muito do que já se fez. Para mim, ela é muito curricular. Né? A exigência hoje ela é muito maior. A exigência de todos os campos. A exigência nas relações políticas, as exigências na relação de consumo, a exigência na relação de serviço, a exigência na relação humana, a exigência na relação de família, com filho, com esposa, com marido. Então, a gente está vivendo, para mim, nesse ponto de vista do desenvolvimento das relações humanas, uma coisa muito crítica, né? Um senso muito mais crítico. Com as redes sociais, com a internet, ela fez com que a gente pudesse ter participação, ter voz ativa. Então, essa política, essa forma de fazer campanha política tradicional, para mim, isso faliu. Né? Se alguém ainda enveredar por esse lado de ir para o bairro, caminhar, querer bater tapinha nas costas, levar a mão, vai levar pedrada, velho. Vai levar água, sabe? Porque é isso mesmo. Esse papel do político ele tem que ser um empreendedor, o papel do político tem que ser aquele cara visionário, ele tem que ser um cara participativo, tem que ser um cara atuante e, principalmente, ter a lisura e ter a transparência de botar a cara aí para dizer que é um candidato, né, Rodolfo? De fato, né? Esse modelo tradicional ele realmente está sendo revisto, está sendo revisitado de outras formas, né? Realmente a classe política como um todo, ela está sendo bastante questionada. Claro que você vai ter exceções, como em qualquer outra categoria profissional, como em qualquer outra ocupação, mas você tem uma série aí de questionamentos. E muito interessante, Zé, o que você falou sobre essas pessoas que estão vivendo, respirando o meio digital. Ontem eu participei de uma live em que falou um pouco sobre isso, né? E o Brasil hoje ele já é o quarto no mundo de nativas digitais. Quais são as nativas digitais? As pessoas que já nasceram dentro de um contexto digital, do uso mais excessivo da internet, né? Mais regular da internet, e também são aquelas pessoas que se informam basicamente a partir da internet. Né? E os processos políticos eles são basicamente também um processo de informação. Né? São um processo de formação permanente, que você precisa gerar conexões, você precisa gerar engajamento. Né? Então, o Brasil, essa pesquisa foi divulgada ano passado pela ONU, ele é o quarto no mundo já em nativos digitais. E antes de eu tocar no outro ponto, Zé, só registrando aqui que o Flávio Bittar está conosco, Berna Vilhena também está conosco, a Tainara... Ela Vilhena é minha irmã, vai estar com a gente semana que vem numa live aqui também. Maravilha. Socorrinho Rocha está conosco. O professor Marcelo Mendes, né, também está nos prestigiando, já comentou aqui. Muito obrigado, professor. A Mary Robinho também está conosco. E temos uma audiência internacional. O Diego, diretamente de Bordeaux, na França, ele está acompanhando aqui a gente. Ele que é primo da minha esposa e também está prestigiando aqui a nossa live. O Michel também, o Rui Geraldo, que é publicitário, profissional de marketing. A Érica Castro, que é jornalista. Né? Então temos uma audiência ao professor Patrick Luiz também. Né? Ele manda um abraço para nós dois. Né? O Patrick, ele é um professor, né? Também profissional da área da saúde, da área da farmácia. Toda quinta-feira eu tenho feito uma live com ele sobre questões, sobre a atualidade aí da Covid-19. Então, Zé, a gente tem, de fato, um desafio muito grande, né? Desse ponto de vista das campanhas eleitorais e da própria legislação eleitoral. Primeiro que a gente tem uma dúvida sobre o cronograma, sobre o calendário, como é que vai ser efetivamente, se vai ser em dezembro, se nós vamos ter um mandato tampão aí para os gestores municipais, né? Eu acredito de fato que a data do dia 4 de outubro, o primeiro domingo de outubro, realmente vai ficar complicado este ano, né? Principalmente porque nós temos um desenvolvimento, entre aspas, muito desigual da pandemia, né? Nós temos um país muito grande e esse processo ele é muito diferente. Então, por exemplo, aqui no Pará, em tese, a gente já está retomando algumas atividades, mas o pico na região metropolitana já teria passado, mas a gente pode ter uma segunda onda. Fala-se muito que no eixo sudeste e sul, principalmente no eixo sul, com a chegada do inverno, a situação pode ficar um pouco mais complicada, porque as pessoas tendem a se aglomerar um pouco mais em virtude
do frio, né? Então, há essa questão também. E como o calendário ele é nacional, de fato, o ministro Barroso ele vai precisar avaliar isso com muita serenidade, com muita tranquilidade, que são características que realmente ele tem. E ele já falou que se as autoridades da saúde orientarem a eleição ser adiada, por exemplo, para dezembro ou para janeiro, isso será feito. Ele vai buscar sempre uma opção técnica, né? Sempre vai buscar uma opinião científica. E aí o Álvaro Drago já puxa aqui a questão da política cultural, que aí você pode introduzir, nós ainda temos uns 16, 17 minutos, a gente já pode introduzir esse tema para também a gente contemplar, porque é uma discussão extremamente relevante. Antes da gente entrar aqui no tema que o Álvaro está colocando uma contribuição, só registrando aqui que o Diego também está dando uma contribuição aqui de uma experiência lá na França, né? De uma tentativa de uma campanha mais moderna com o YouTube, funcionou muito bem, né? Porém ganhou o Macron porque ele passou muito mais tempo na televisão. Ainda vem essa questão da televisão, do rádio, que foi muito bem conduzida por você e Guarani Júnior, nosso eterno professor, na outra live que vocês fizeram aí no início da semana. Mas agora eu queria que a gente também aproveitasse a presença do Álvaro e até do deputado Edmilson com a gente aí, para falar um pouco sobre esse cenário ontem super positivo, né, da aprovação pela Câmara da lei, a PL 1075, né, que vai tentar contemplar aí alguns bilhões, né, para esse nosso universo. Olha, o Ubervox entrando aqui também na sala, para tentar atender, né, de uma forma mais imediata essa população que transita nesse cenário cultural. Não só o artista, mas o pessoal do BEC, né, todo mundo que trabalha em produção, holding, produtores, iluminadores, né, Rodolfo? Acho que foi muito importante, acho que foi um passo importante, né, essa homenagem até ao Aldir Blanc aí, porque é uma necessidade, né, Rodolfo? Essa questão do universo da cultura foi um dos primeiros atingidos com essa pandemia. A gente ainda há pouco estava fazendo essa lembrança aí saudosa do clima do barzinho, que simboliza o clima dos bares como um todo na cidade, né, que eles são um ponto de encontro, na verdade, e não a gente não tem que ver o bar também. Outro dia o Edgar Augusto mandou um vídeo que falava muito sobre isso, o que é o universo do bar. O bar você não vai só para beber, você vai para se encontrar, trocar ideia, fazer reunião, relaxar. É um momento meio terapêutico, né, que você dá uma desligada, né, você conhece novos amigos, você incentiva a produção artística pagando cachê, né, quer dizer, você fomenta aquela produção comercial, você fomenta o turismo. Então, de alguma forma, você é um partícipe desse processo. Só que agora isso quebrou e nada mais justo, já deveria até ter sido feito, né, esse aporte financeiro do governo para tentar sanar essa questão financeira temporária que todos nós que transitamos por esse universo estamos passando. Então, acho que a gente tem agora que brigar mesmo para que isso continue, o Senado aprove, para finalmente liberar esse recurso. Como é que você vê esse processo aí dessa lei, Rodolfo? De que forma isso... tem uma preocupação também, só para concluir. Outro dia eu vi você, acho que comentando naquela live com o Guarani, também é uma preocupação que não se burocratize tanto esse processo, né? Não se crie aí determinados aplicativos que não funcionam, né, que se propõem a ser uma solução e acabam sendo um grande problema também, né? De fato, porque tecnologias é tudo aquilo que o homem cria para facilitar a sua vida. A partir do momento em que você enche de processos, né, você deixa o processo mais lento, você acaba não só atrapalhando o processo criativo, como você acaba atrapalhando até mesmo o próprio fazer cultural, como o Álvaro fez a referência aqui. Então, o grande desafio, né, e de fato, a gente vive um cenário muito complicado para aqueles que vivem da produção cultural. Cultural é cultura como um conceito mais amplo, que é todo tipo de conhecimento, tudo aquilo que você acresce à natureza, e você tem cultura, você tem arte, música, literatura, teatro e cinema. Então você tem uma série de fazeres culturais que, em alguns casos, que, assim, quando a gente falou do cinema em geral, quando a gente fala de salas comerciais, nós estamos lidando, geralmente, falando de grandes estúdios, falando de grandes produtoras, de grandes distribuidoras, que, claro, sofreram impacto financeiro, mas
eles têm uma margem de manobra, né, muito maior. Mas imaginem, por exemplo, imagina não, a gente conhece pessoas que vivem, por exemplo, pessoas que trabalham com maquiagem, pessoas que trabalham com cenografia, pessoas que trabalham com composição, pessoas que trabalham com composição musical e apresentação de shows musicais, tem nos shows musicais a sua principal fonte de renda, né, para poder fazer o sustento da sua família, e como isso realmente ficou complicado. Porque a gente chegou a comentar sobre as lives, né? As lives se tornaram uma grande alternativa. E você, Zé, o trabalho que você faz, tanto no projeto do Barzinho, né, e tanto, né, no processo da Molton, na capacitação de recursos humanos, é um trabalho essencial. E a gente sabe o quanto é importante manter esse tipo de janela aberta. E o quanto é importante também a gente manter essa chama, manter esse movimento aceso. Por quê? O que acontece? Muitas vezes, né? Alguns desses grandes músicos ou grandes artistas que têm uma ressonância nacional e internacional, você pode observar, né? Cantores sertanejos e tal, conseguiram 2 milhões, 3 mil, 4 milhões de visualizações, e por trás existia um grande patrocinador, uma grande marca, né? E aí, de fato, ter um projeto ou ter uma lei que dê um suporte para esses pequenos, né? Pequeno, não digo, é apenas em relação à ressonância, é fundamental. Você ter o retorno, né? Você ter a possibilidade, porque investir em cultura é investir em educação, e investir em educação é investir em uma sociedade melhor, né? Claro que isso é muito bacana no discurso, é muito bonito no discurso, mas a gente precisa de ações práticas. Então, esse passo que foi dado do ponto de vista da legislação é extremamente fundamental, mas que isso se torne algo permanente, né, Zé? Não seja algo que apenas aconteça porque a gente está vivendo um momento de crise, mas seja algo permanente para fomentar o trabalho dos fazedores de cultura e também dos produtores de cultura. Você fazer lives, atingir 3 milhões, 4 milhões de pessoas tendo uma marca de leite, né, famosa, multinacional famosa, uma marca de cerveja famosa, é muito mais fácil. Mas para quem vem lá, né, vem lá da raiz, vem lá de baixo para tentar fazer algo, é bem mais difícil. E até só registrando, né, Maria, quem não está conosco na live, mas vai acompanhar esse material posteriormente, ele viu a divulgação, foi o arqueeducador, professor e ator Hudson Andrade, né, que ele é amigo seu, né, e grande parceiro. Tá feliz em te reencontrar e está acompanhando de alguma forma a live também. Rodolfo, eu queria aproveitar esse gancho aí que você colocou muito bem, exaltando o papel desses fazedores de cultura em todo esse ciclo, na verdade, né? O artista, o produtor, o compositor, o dono do bar, o dono do teatro. E, na verdade, a gente está sendo vítima. Infelizmente, nós não conseguimos que esse papel fosse dado a devida importância antes dessa pandemia, porque talvez a importância fosse muito maior. Porque o que está faltando, no meu ponto de vista, eu tenho defendido, vinha já defendendo muito essa bandeira em oportunidades, transformar a cultura da região, transformar esse poderio artístico da região em gerador de divisas para aquela comunidade. A gente não vê isso no Pará, porque, infelizmente, o poder público, o empresariado, o processo da educação, o sistema de educação, não se apropriou disso ainda com potencial. Então, acaba que isso não seja dado a devida importância e acaba ainda que a cultura seja vista muito como política de evento. É show, é teatro, é música, é cinema. É sempre usado como, vamos incentivar aquele festival. Vamos naquele festival de cinema. Pô, legal, vamos arrumar dinheiro agora para um festival de música. Entendeu? Vamos arrumar dinheiro para reformar uma tal sala. Ok, perfeito, isso tem que ser feito sempre. Isso é manutenção, é um processo orgânico. Ele é cíclico, ele se renova. No entanto, a gente precisa pensar isso em longo prazo, como um ser estratégico, como um ser necessário. É isso que a gente ainda não vê em política cultural. A política cultural ainda está ligada muito a governos e não ao Estado. Eu digo o Estado não só político, mas eu digo o Estado como empresário, como aluno, como pai de família, como, sabe, o fazedor da cultura e o que consome. Então a gente percebe que na educação ainda há um distanciamento muito grande. Eu fui diretor do SESC
diretor de Educação e Cultura, depois que a gente acabou aquela implantação do Centro Cultural Sesc Boulevard, que para mim foi uma experiência marcante da minha carreira de gestor cultural. Mas aí, só um exemplo muito prático do que eu estou falando, Rodolfo. Eu fui convidado pelo Sebastião Campos, que é o presidente da Federação do Comércio, por sinal, em primeira mão, convido a todos, dia 2 de junho, estaremos aqui numa live com o Sebastião Campos, que é o presidente da Federação do Comércio, Sesc Senac e do Sebrae também. Então, naquela oportunidade que o Sebastião me convidou para assumir a Diretoria de Educação e Cultura, olha o nome, Rodolfo, Diretoria de Educação e Cultura. Então você pressupõe que você está assumindo uma diretoria em que você transita de uma forma muito tranquila entre esses dois hemisférios. Mas, na verdade, isso não ocorre. Fazendo um recorte através do SESC, você percebe que educação, cultura e cultura. E parece que eles não comungam. Parece que eles percorrem em paralelo e até em alguns momentos, no meu ponto de vista, eles concorrem entre si. É estranho isso. E a gente percebe, fazendo uma analogia ao Estado, à cidade, isso também ocorre. Secretaria de Cultura, Secretaria de Educação. A gente não vê essas duas secretarias trabalharem juntas, criar ações juntas, criar ações integradas. E isso aí, por osmose, reflete na sociedade, reflete nessa miopia das pessoas. Eu sei porque a experiência também como dono de determinados equipamentos, como o Boteco do Carmo, como o Barzinho, a gente acabou coletando muita informação desse consumo e as pessoas chegavam lá e de 10 apresentações de artista, o cara conhecia 2 no máximo. Os outros 8, o cara nunca tinha escutado falar na vida. Entendeu? A gente passou por um processo de formação de plateia também no Sesc Boulevard, junto com o Edgar Augusto e o Campelo, fazendo um recorte da música, em que a gente oferecia shows gratuitos de artistas que tinham uma carreira de mais de 30, 40 anos, e não dava ninguém, Rodolfo. Como dizia o Edgar, porra, Zé, a gente só faltava chorar sentado na plateia, não via ninguém. Mas isso, então, é o reflexo dessa miopia que a sociedade como um todo, em todas as esferas do poder municipal, estadual e federal, e a população em geral, também ainda passa. De fato, e aí essa miopia, né, e se a gente for fazer uma alusão a um texto do marketing do Theodore Levitt, né, é exatamente essa falta de capacidade de você perceber algo a médio e longo prazo, né? Então, muitas vezes você, claro, nós temos as leis de incentivo à cultura, que elas têm a sua importância, elas têm a sua finalidade. Essas instituições culturais também, ou que têm um braço cultural, são extremamente importantes, né? Então, o trabalho que você fez lá no SESC, trabalho lá na Estação das Docas, por exemplo, se você circula ali hoje mais complicado, né? Mas se você circulava ali pela Avenida Paulista, você tem vários espaços, né? Do próprio SESC, né? O SESC tem um espaço fantástico que dá uma visão inteira da Avenida Paulista. Em cada andar você tem uma exposição, você tem um produto cultural, né? A gente lembra também o conceito da própria indústria cultural, a visão ali dos teóricos da Escola de Frankfurt, que é pensar na cultura não só como um bem material ou imaterial, mas como mercadoria também, como algo que tem um grande valor agregado, como você falou. Imagine isso assim, um artista de 30, 40 anos de carreira que tem uma obra maravilhosa, mas que meia dúzia de pessoas conhecem, né? Alguma coisa está errada nessa equação, né? Alguma coisa nessa cadeia, né, não está funcionando exatamente. E é a divulgação, é a formatação, é a embalagem do produto, é a falta do investimento governamental. Algumas coisas não estão funcionando. E claro, eu acho que essa pauta da cultura, Zé, agora nesse momento que a gente vai começar a viver um clima eleitoral, talvez no primeiro momento um pouco mais leve, mas lá no segundo semestre eu imagino que a gente vai conseguir perceber isso de uma maneira mais concreta. A pauta da cultura, necessariamente ela vai ter que estar, né? E reitero, né? Temos outras pessoas que entraram com a gente, que é a Jane Márcia dos Santos, né? O João Félix Carboni, que é um amigo meu lá de Santa Catarina, lá de Florianópolis também, está conosco. A Ana Maria Quaresma, o Wesley Machado, que está acompanhando a gente também desde o início. Ele é jornalista, né? E ele escreve vários textos sobre política e futebol. Então, é pensar, Zé, de uma maneira mais sistêmica, né? Talvez essa seja uma grande alternativa e a cultura precisa ser uma pauta desse processo eleitoral que se avizinha aí. Não, é verdade, olha, o Álvaro Drago está contribuindo aqui. Faltam produtores comprometidos com a política cultural, como você fez mesmo engessado na Estação das Docas.
e no Sesc. Na grande maioria, nossos produtores têm compromisso só com o próprio bolso. Álvaro, eu até te diria, eu faria até um outro comentário na Estação das Docas. Foi uma das nossas experiências em órgão público, mesmo sendo através de uma OS, que é a Pará 2000, né, que até hoje gerencia lá. Olha, a Fabiana está colocando aqui também, há uma miopia cultural, né, em que faltam muitas coisas. Então, Álvaro, essa questão também da cultura, como ela ainda é encarada como uma cultura de evento, tem uma coisa muito egocêntrica do ponto de vista de quem cria determinados momentos, recortes culturais. A gente voltando um pouco à Estação das Docas, eu não preciso nem citar o nome desse egocentrismo que dominava aquele momento ali, entendeu? Em que a gente, como o Álvaro está colocando, porque sempre fomos parceiros lá, desde a época do finado Goianinho, aí, um amigão que foi embora, que era um coordenador maravilhoso nessa época que transitava lá na programação dos palcos deslizantes. Nós fazemos muita coisa lá, Rodolfo, a teimosia mesmo, a revelia de determinados gestores egocêntricos, entendeu? Que achavam que a cultura tinha que ser do jeito que eles faziam, que era do jeito que era concebido, e a gente sabe que cultura é um processo democrático. Se você não escutar os atores envolvidos, isso não é cultura, cara. Entendeu? É imposição, é ditadura. Não existe cultura sem democracia. Não existe cultura sem compartilhamento de ideias. Em todos os campos de produção artística, a coletividade, a contribuição dos pares, ela precisa ser fundamental para que você acabe, através desses atores do processo, sendo porta-vozes da comunidade que vai consumir aquilo. É como você colocou muito bem. Esse ciclo tem que se fechar. Quando eu crio alguma coisa tão erudita, ela não deixa de ser um produto cultural, mas às vezes ela é tão erudita do ponto de vista de quem a criou, que isso cria um afastamento da comunidade que precisa se apropriar daquela obra, daquela ação. E acaba não tendo o seu principal objetivo, que é formar plateia, formar público, uma cultura de paz, um trabalho de formação social e também um trabalho familiar. E a gente precisa disso. A gente está agora no meio de um universo muito tenso nas nossas relações, né, política, e isso por osmose reflete em tudo, nas relações no trânsito, na casa. Está uma cultura do medo instalada agora nesse momento muito ruim para o nosso país. E a cultura ela tem esse poder moderador, se isso tiver uma fruição interessante, não é não, Rodolfo? De fato, né, essa equação entre educação e cultura, como a própria Fabiana colocou aqui, é essencial, e como você havia colocado mais cedo. E aí o Wesley coloca que eu achei que tem um minuto ainda, né, Zé? 1 ou 2 minutos? Temos 1 minuto e meio, 2 minutos ainda. Então, vou só colocar aqui, não sei se podemos ver um lado positivo dessa pandemia, mas a pandemia resultou em um olhar para os informais e os produtores de cultura, que podem ser considerados marginalizados pelos governos. O Binho Nascimento, nosso amigo lá, o presidente da Fontelpa. Presidente da Fontelpa, Binho Nascimento, seja bem-vindo, meu amigo. Parabéns aí pelo trabalho à frente da Fontelpa. E o Marcos também, Baxim. Então, Zé, vai ficar disponível o vídeo aí no seu IGTV. E eu gravei o áudio, eu vou deixar disponível o áudio também para quem quiser acessar o material posteriormente. E a gente vai ter que marcar uma segunda live para continuar esse papo, né? E esse vídeo também, depois da live, além do IGTV, o meu assistente audiovisual, que é o meu filho Monet, por sinal tem 9 anos. Acaba a live e ele grava isso para jogar no YouTube, que a gente também está alimentando o canal. Eu digo para ele que ele é o coordenador de audiovisual, ele se enche de importância tal. Mas para você ver, 9 anos, cara, olha a responsabilidade que eu dei pro moleque, ele consegue desenrolar tranquilo aí. É o nativo digital, né? É alguém que já entrou como nativo digital. Muito obrigado, Zé. Até a próxima, irmão. Pô, Rodolfo, a gente agradece assim, imensamente, é um prazer gigante, cara, porque além dessa admiração que a gente tem por você, pelo seu trabalho, sempre agrega muito valores, um papo pelo celular, pelo Zap, sabe, sempre é muito produtivo. Acho que isso é legal, a gente ter esse ciclo de amigos que agreguem valores sempre. Acho que a gente precisa ter essa cultura sempre, num bate-papo informal, a gente sempre tem um ganho, né, Rodolfo? Acho que, e você sempre tem essa energia boa que transita toda vez que a gente conversa, cara. Muito bom, brigadão de coração. Até a próxima, vamos aí agendar uma nova, que tem assunto aí para um monte de live, hein, Rodolfo? Com certeza, vamos agendar a próxima. Eu que agradeço, Zé, pela oportunidade e agradeço a audiência que esteve conosco aí, o Diego, o Álvaro, né? Todo mundo aí. Valeu. O locutor Márcio Souza. Um grande abraço.
Obrigadão, até a próxima. Tchau, tchau a todos. Olá, boa tarde a todos. Estamos iniciando